Vamos meditar hoje na carta de Paulo aos Efésios, à igreja em Éfeso. Eu vou ler aqui um versículo, no capítulo 6, versículo 12. Carta de Paulo aos Efésios 6, versículo 12, e diz assim a palavra de Deus: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pai, dá-nos sabedoria para entender esse texto tão complexo e até um pouco assustador. Irmãos, essa era uma realidade de Paulo, ele sugerindo à igreja lá em Éfeso, há 2000 anos atrás, e nunca teve tão atual como hoje. Esse versículo e esse capítulo, principalmente, o capítulo 6, o final dele, o final da carta, fala de batalha espiritual, de guerra espiritual, que é a guerra cósmica, uma coisa que transcende a matéria. E é por isso que ele cita isso, quando ele fala a nossa luta, nossa de quem? Né? A nossa luta, ele está se referindo à igreja de Cristo, a igreja daquelas pessoas que são convertidas em Cristo Jesus. Isso é a verdadeira igreja. Não é a igreja A, B ou C, uma denominação, não. Porque a nossa luta é a luta dos convertidos em Cristo, que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. A nossa luta não é contra sangue e carne. Coisa interessante, pô. Vivemos em luta, não é novidade nenhuma. O cristão, a Bíblia garante eternidade, não garante tranquilidade. Pelo contrário, os cristãos são perseguidos, né? E se suporta essa perseguição porque tem promessa muito maiores do que essas perseguições que se sofrem. O cristão vive em luta e não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas, né? Pô, aquela pessoa está me perseguindo, não esquece. Existe uma força espiritual usando aquela pessoa contra você. Poxa, o governo está assim, o Supremo está assado, os políticos estão assim. Não são as pessoas, são as forças espirituais. Não é o sangue e a carne. A nossa briga não é contra o sangue e a carne, mas sim, continua o versículo, contra os principados e potestades. Nós vamos ver exatamente o que é isso. Mas dá a ideia de principado, de um príncipe, de um comandante, de um rei. Então, existe ali um reino, né? Uma tropa, e com hierarquia, né? Príncipes, então, têm subordinados. Então, a nossa luta é contra principados e potestades, que são contra os dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, esse nosso inimigo é que domina hoje esse mundo. Não somos nós. Né? E contra as forças espirituais do mal. Né? João, na sua carta, a primeira carta, ele fala assim, o mundo jaz no maligno. Então, não fique preocupado em dizer que quem está por aqui é o mal. O mundo jaz no maligno. Esse mundo aqui, do jeito que está. Né? A primeira vinda de Cristo limitou a ação do maligno, inaugurou o reino. E a gente aguarda com muita vontade que Jesus volte para consumar todas as coisas. Então, nesse período, essa é a nossa luta, né? Contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus irmãos, é contra o governo do diabo. É contra o governo do diabo. A carta de Efésios não é uma carta, né? Então, se você pegar, parece que é um livro com capítulos, mas se você ler como uma carta, você vê lá no início que Paulo sempre fala desses principados e potestades. A primeira vez é no capítulo 1, 21, ele fala lá, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que possa se referir, ou seja, ele já cita esses principados e potestades. No início do capítulo 2 também, capítulo 2, 2, fala o seguinte, nos quais andaste outrora, falando da gente, antes de se converter, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar. Pesado, pesado. E ele cita ainda em 3:10, no início da carta, né? Ele já fala qual é a função dessa carta. É dizer para que serve a igreja. Essa igreja que eu disse, que é a igreja dos convertidos em Cristo. Então, em 3:10, ele diz assim, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades. Ou seja, existe uma missão dada, a gente tem que cumprir, né, Ferrugem? A gente tem que cumprir. Então, Paulo... Missão dada. Missão cumprida. Então, a gente está num mundo que jaz no maligno, mas nós somos salvos em Cristo Jesus, só que a gente está aqui, né? Então, o propósito de Paulo com essa carta em geral, e principalmente com esse capítulo 6, é dizer qual é a finalidade e o ministério da igreja. Para que serve a igreja? E é isso que ele fala. Assim. Ele está falando aos Efésios sobre o ministério da igreja. E a igreja, meus irmãos, vou repetir isso que é importante, não como uma organização. É a igreja como um organismo vivo, composto de pessoas. Nós aqui estamos separados, cada um pertence a uma denominação diferente, mas nós somos igrejas de Cristo, porque nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador. É essa igreja que ele está se referindo. E olha que interessante, ele, com termos militares, né? Ele vai falar de armadura, como é que a gente enfrenta essa batalha, mas ele classifica essa igreja como organismo como um posto avançado, o Júnior entende bem isso, é um posto avançado do reino de Deus neste mundo de trevas. Então, se o mundo jaz no maligno, existe um posto avançado do reino de Deus aqui, que somos nós, o organismo daqueles que creem, que se juntam para resistir a esse mal que está por aí. É isso que ele fala ao longo da carta. A carta, se você depois ler, são 6 capítulos só, bem curtinhos. E ele primeiro explica o que é a igreja, dos capítulos de 1 a 3, e depois diz como é que a gente deve viver como igreja. Igreja como organismo, não é como organização. Lógico, se aplica à organização também, né? Então, dos capítulos 4 a 6, é como a gente deve viver a igreja, porque nós estamos num contexto de guerra espiritual, uma guerra cósmica, uma guerra com seres celestiais que nós não vemos, mas que estão aqui presentes. É isso que ele diz. E nesse versículo fica bem caracterizado quem é o nosso inimigo, qual é a nossa tropa e quem é o nosso general. É isso que a gente vai ver aqui. Quem é o inimigo? Pô, mais claro do que ele já disse, impossível, né? No próprio versículo 12, se a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Né? Mas como é que esse povo veio parar aqui se Deus criou tudo e criou tudo muito bom? Né? Lá no início do livro de Gênesis, você pode conferir que Deus criou tudo muito bom, né? Mas se botou lá Adão e Eva, e de repente chega uma serpente no ouvido da Eva e diz o contrário do que Deus disse. Deus disse para não comer de determinada árvore. E lá no capítulo 3, 4 de Gênesis, tem uma serpente que disse à mulher, é certo que não morrereis. Rapaz, fake news, né? E induzindo Eva a pecar contra Deus, a desobedecer. E ele falou, tá bom, mas como é que apareceu a serpente aqui? Como é que aí você tem que pular a Bíblia toda e ir lá para Apocalipse 12, 9. Houve uma rebelião no céu. Quando a gente fala de eternidade, é difícil botar isso numa cronologia, mas houve uma rebelião dos anjos de Deus, encabeçados por Lúcifer, que era um anjo de luz, que queria ser igual a Deus. E diz lá em Apocalipse 12, 9, que diz o seguinte, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, ele com seus anjos. Essa terra que a gente está aqui, doutor. Bem-vindo ao combate espiritual, desde Adão e Eva.
E aí Paulo está justamente dizendo assim, olha, tomem cuidado com isso, como é que vocês se precaveem contra isso? Então, o inimigo, a gente está bem claro quem é e como é que ele chegou aqui. E quem é a tropa, né? A tropa que... O plano de Deus é maravilhoso, né? Houve uma rebelião lá na eternidade e o diabo arrastou 1/3 dos anjos para a terra e Deus criou Adão e Eva. Talvez, assim, para consertar, né? Na esperança de que o homem consertasse, mas o homem escutou a serpente. E aí precisou um novo homem, um homem completo, Jesus, para vencer a serpente. Então, e fundar a igreja, né? A igreja de Cristo foi fundada com a morte e a ressurreição dele. Né? Aí se começou a igreja. Antes era o reino de Israel, que era um reino abençoado por Deus, escolhido por Deus, mas a partir da morte e ressurreição de Cristo, não é mais Israel, agora é a igreja de Cristo. Essa igreja como organismo, né? Então, a tropa é a igreja. Se a gente olhar também no início, Paulo fala da igreja lá no início da carta dele, 2:4. Ele fala assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A partir do pecado de Adão, nós estávamos mortos, mas Deus misericordioso nos deu vida através de Cristo. Ele volta a falar isso também da igreja, na carta dele, em Efésios 5:8, que fala assim, em relação a eu e a você, viu? Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós nascemos em pecado, e por isso que éramos trevas. Nós só enxergamos a luz porque Cristo nos alcançou. Graças a Deus por isso. E a gente, se a gente pular um pouquinho lá para Tiago 4:7, ele fala assim, como é que você enfrenta essa guerra? Nós estamos no meio do campo de batalha e o diabo está por aí. Tiago fala assim, em 4:7, Tiago, irmão de Jesus, fala assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está falando para você combater o diabo, dar palanque para o diabo, como a gente vê aí muitas às vezes, coisas circenses, né? Está falando assim, olha, sujeitai-vos ao Senhor, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente resiste ao diabo na igreja, aprendendo mais da palavra de Deus, orando em comunhão com os irmãos. É para isso que a igreja serve, uma sentinela avançada do reino nesse mundo de trevas. Então, a gente viu o inimigo é Satanás. A nossa tropa é a igreja, para quem está na igreja, para quem é convertido a Cristo. E quem é o nosso comandante? Cristo, né? Cristo, o Senhor que inaugurou o reino de Deus aqui, quando veio com a morte e ressurreição dele. Efésios, ele já começa, a gente leu o versículo 12, mas se a gente voltar no 10, Paulo fala assim, quanto ao mais, então ele estava explicando, olha, depois disso tudo que eu falei, o que é a igreja, como vocês devem viver a igreja, ele fala assim, 10 e 11, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, sujeitai-vos a Deus, né? E na força do seu poder, poder de Cristo, poder do Espírito Santo, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí vem o versículo que a gente leu, né? As ciladas do diabo. Quem é esse diabo e quem é... O versículo 12 fala claramente do mal, né? Então, a gente está vendo... E depois lá, pulando para o 18, 6:18, fala o seguinte, a gente resistir com toda a oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica. Meu amigo, vigiai e orai. Toma cuidado, o inimigo é solerte, insidioso. Não pensa que você vai vencer o diabo. Nós perdemos mole, mas graças a Deus que Cristo venceu. O diabo significa a morte, né? Ele sugeriu a Eva que comesse da árvore, e Adão e Eva morreram por causa disso. Eles morreram, não era para morrer, era para ter vida eterna. Então, o diabo, ele quer que nós morramos espiritualmente. Ele quer controlar, não é a nossa finança, não é a nossa saúde, não é, ele quer controlar a nossa mente, as tentações de Cristo, né? Vou te dar um reino aqui na terra. E aí você vai
né, pelo canto da sereia ou pelo canto da serpente, você se seduz. Então, toma cuidado com isso. Boas aplicações disso. Ficar atentos às estratégias do diabo, né? O mundo jaz no maligno. A gente não deve nem subestimar o diabo e nem superestimar o diabo. São dois erros. A gente deve se sujeitar ao Senhor como? Numa igreja, lendo a Bíblia, orando, aprendendo mais de Cristo, da sua obra. Não subestimar que existe um diabo e nem superestimar. Não, Cristo venceu. Em Cristo nós somos mais poderosos do que o diabo. Mas não podemos vencer o diabo, porque só Cristo venceu. E ele vai voltar para acabar com a fatura, né? E enquanto ele não volta, a gente deve buscar refúgio. Com toda a orientação que Paulo dá aqui, ele fala de armadura como uma guerra, que a gente deve ter o capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias do evangelho, a espada da palavra. Vale a pena ler a armadura, simbolizando a armadura de um soldado romano indo para a guerra, né? É isso que a gente deve ser, porque enquanto a gente estiver aqui, a gente está numa guerra. E a gente tem que buscar refúgio, proteção e forças nessa igreja. Numa igreja cristã, bíblica, que tenha Cristo como Senhor e Salvador. É isso que a gente tem que fazer até que Cristo volte ou que a gente vá até Ele. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, pela orientação que o Senhor nos dá de buscar a Tua igreja, de nos fortalecermos na Tua igreja, Pai. E que a graça de Cristo esteja sobre nós aqui, inundando os nossos corações, que o amor do Senhor esteja sempre conosco para que possamos ter comunhão com os irmãos e vivemos em harmonia na comunhão dos santos, Pai. E que o Teu Espírito esteja sustentando cada irmão, cada irmã aqui, cada família, fazendo com que nós possamos resistir no dia mau, no dia que estiver muito atacado por essa batalha espiritual. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.